E aí, gente, bem-vindos a mais um bate-papo aí da IBLF, onde a gente comenta um pouco sobre a pregação de domingo, né? E quem pregou esse domingo foi o nosso pastor, José Carlos, mais conhecido como Zeca. Seu Zeca. E a gente vai falar um pouco sobre essa pregação, né? Então toda quarta-feira a gente está fazendo esse bate-papo para falar um pouco sobre o que foi pregado no domingo. E quando no domingo prega alguém que não é o pastor, aí é ele mesmo que faz o bate-papo aqui, né? Então fica aí com a gente. Não esquece de comentar o que você está achando aí do que a gente está falando, dar a sua opinião também e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, né? Para que outras pessoas sejam edificadas com esse vídeo também, beleza? Isso aí, boa noite. Você tá bem, Alan? Tudo bem, e você? Que bom. Tô bem. Estamos na atividade aí de novo, como sempre, né? E aí, você quer falar alguma coisa, uma consideração inicial? Não, só isso. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu sou menos crente, então... Mas é isso aí, estamos aí para falar. E hoje o assunto do culto foi muito importante. Todos os assuntos são muito importantes, né? Mas assim, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade de discutir, passar essa discussão para as pessoas também, até para a gente liberar uma chavinha, né, na nossa cabeça. Sim. Às vezes quando a gente conversa, surgem outras coisas, né? Outras ideias, outros pontos de vista, outra interpretação daquilo que foi dito. Verdade. E pode ser para enriquecer, né? É claro que sempre a gente tem que tomar cuidado para não fugir da Bíblia, fugir da base ali. Mas que a gente tome esse cuidado, né? E vamos inclusive orar. Depois o pastor vai falar, né? Vamos inclusive orar e pedir realmente para que Deus nos conduza, nos dirija nesse momento. Pode orar, por favor. Amém. Vamos lá, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por essa dádiva de podermos falar da Tua palavra, Senhor, e que esteja nos conduzindo, ó Pai. Que fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que a gente possa falar aquilo que é da Tua verdade, Jesus, e nada além disso. Que não seja nossos corações, mas que seja a orientação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a gente possa abrir nosso entendimento, que as pessoas possam entender, quem tiver dificuldade também possa clarear um pouco, Senhor. Estamos aqui para servi-lo, e em nome de Jesus, cuide de tudo. Amém. Amém. Então, bora. Então é isso aí. O tema da pregação de domingo foi despedida, né? Despedida. E aí o pastor falou sobre 2 despedidas marcantes aí que a gente tem. Uma na Bíblia e outra aqui na história religiosa, vamos assim dizer, do Brasil, né? E cristã. Sim. Então, primeiro a gente vai falar sobre a primeira despedida, né? Que é de Paulo. E aí começa o texto que começou a mensagem foi Atos capítulo 20, dos versículos 23 ao 38. Você quer ler pra gente, ou não? Do versículo... Do 23 até o final, até o 38. Certo. Quer ler aqui, sim? Não, aqui já. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia,
com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: "A maior felicidade em dar do que receber." Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Esse daqui é um trecho, né, em que Paulo dá meio que uma desabafada aí, e dá pra ver que Paulo era muito querido também, né? Entre os discípulos, entre os apóstolos também. E é isso aí. E aí, continuando, o pastor fez uma pergunta que é muito interessante, e aí a gente queria repercutir aqui e até comentar um pouco sobre. Sim. Que é: se você soubesse que esse seria seu último ano, né, esse agora que você está vivendo, o que você teria para dizer, né, para as pessoas? Porque a gente viu aí no texto que Paulo falou muita coisa sobre a vida dele, né, atestando realmente quem ele era, o que ele fez, o que ele buscou ser, né, diante daquilo que Deus colocou nas mãos dele e daquilo que Jesus fez por ele, né? Então, o que a gente teria para dizer, né, se a gente soubesse que esse fosse o nosso último ano? É interessante que ele ressalta, né? Tipo, ele diz que todas as coisas que ele fez, né? Tipo, as orientações que eu lhes dei, isso já devia ser sabido por todos, normalmente, só que ele fez o quê? Ele reforça. É que nem uma mãe quando o filho, quando vai sair, né? Normalmente, você leva tal blusa, cuidado não sei com o quê, sempre dá aquelas orientações. Aí, mas o filho normalmente já sabe, porém, muitos são esquecidos, e aí pode ser que possa esquecer de alguma coisa. Nesse caso, e eu acredito que depois, mesmo dele tendo se despedido, eu acho que alguns devem ter esquecido alguma coisa, ou deixado de fazer algo, assim, mas sempre tinha alguém, com certeza, orientando e ajudando, porque também é a função da igreja de um estar ajudando o outro. Mas o que eu quero dizer é, ele ressalta tudo que ele fez e ele diz de novo, né? Vocês têm que vigiar, vocês têm que tomar cuidado, porque não vai ser fácil. E justamente no trecho que ele fala dos lobos, eu nem sei se eu estou adiantando muito já. Não. Mas é mais ou menos assim, que ele fala que justamente as coisas que a gente vê hoje, né? Alguns pregadores falando coisas para uns. Esses dias eu vi um vídeo, eu até compartilhei no grupo da família, de um pastor falando: tá na Bíblia, porque a terra é quadrada, né? Ele falou: ué, como assim? Ele foi lá na Bíblia. Qual Bíblia? Foi lá na Bíblia e leu: porque levará a palavra aos 4 cantos do mundo. Aí eu falei: nossa. Que uma má interpretação não faz. Aí eu falei: não, esse daí precisa de interpretação. Graças a Deus que a gente tem uma boa orientação, o pastor tem orientado a gente bem, e a gente tem sabido discernir, né, para não ter esses erros. E assim, a gente como discípulo, né, a gente acaba levando a palavra de Deus, e assim, se aquela pessoa do lado de lá, como confia realmente na gente, a gente levar alguma coisa que não é verídica, aí a gente pode estar levando essa outra pessoa para um caminho que não é, né? E isso até tem a ver muitas vezes com o que a gente fala sem saber totalmente, né? Sem ter aquele total conhecimento ali.
e fala só porque precisa dar uma opinião, porque hoje em dia todo mundo precisa dar uma opinião sobre algum assunto, né? Verdade. Se você está numa roda ali de conversa, você precisa falar sobre aquele assunto, você precisa dar a sua opinião. Sim. É meio que obrigatório, assim. Tinha um professor meu que ele falava, né? Tava dando aula, ele mestrado, doutorado, pós-doc na matéria. E aí um aluno pediu, professor, posso fazer uma observação? Sim, claro, né? Beleza. A respeito disso, o que o senhor acha? Perguntou a opinião dele. Aí ele foi lá e disse, minha opinião é isso. Aí o menino vai e começa a questionar ele, mas isso aqui não sei o que, mas isso aqui não sei o que. Falou, peraí, você pediu a minha opinião, você não falou que ia querer debater comigo aqui agora, ele deu no meio das vezes, você não falou que ia debater comigo, eu não tô debatendo, eu tô te dando minha opinião. Para debater a gente pode conversar isso em um outro momento, tá bom? Vou continuar a aula, beleza. Mas é mais ou menos isso. E também a gente tem que tomar esse cuidado porque quando a gente dá a opinião sem ter certeza daquilo que a gente está falando, sem ter a convicção de que aquilo é uma verdade, né? A gente pode estar realmente levando essa pessoa para um entendimento errado daquilo que a gente está falando. E às vezes até com uma certa inocência, né? Ingenuidade. Mas a gente pode estar levando essa pessoa para um erro, né? Isso pode até afetar no modo que a pessoa vive, né? No modo de viver. Então isso é muito grave, é muito sério, na verdade. Então a gente precisa realmente estudar, a gente precisa entender, ter convicção à luz da Bíblia, né? Tudo aquilo que a gente tem aprendido. Inclusive o pastor até recomenda que a gente cheque tudo, né? Que ele está pregando no domingo. Chega em casa, pega os textos, cheque se é aquilo mesmo que ele falou, se aquilo é a verdade. Porque ele também é ser humano, ele pode falhar, ele pode errar, né? Só que a gente precisa ter esse senso crítico, né? De olhar e querer saber se aquilo é realmente a verdade, até mesmo para passar para outras pessoas, né? Sim. E Paulo estava fazendo isso, né? Ele estava atestando que o que ele viveu era a verdade. E o que ele estava falando era exatamente o que ele viveu, né? Então, a convicção que ele tinha era muito forte. E será que a gente tem essa mesma convicção, né? Hoje em dia, como cristão, né? Ele não atestou só com as palavras, até porque não tinha nada. Ele foi com os atos realmente da prática que ele fez, que falou, vocês viram tudo que eu fiz, pois é a mesma coisa, vocês prossigam aí. E aí como é que a gente tá, né, em relação a isso? Tipo, qual é o tipo de despedida que a gente tá tendo? E ainda a gente vai chegar num momento ainda mais na frente bem interessante, né, de como nós estamos fazendo. Então, esse texto começa, né, ali falando do que Paulo estava falando sobre a despedida dele, né? Que ele já estava sentindo que era o último momento com os irmãos ali. Mas essa resposta para essa pergunta, né? O que a gente teria para dizer se soubesse que esse seria nosso último ano, nosso último mês, ou sei lá, nosso último momento de vida, né? Paulo responde isso nos versículos 18, 19, acho que 18 até 21, né? Eu vou ler rapidinho aqui só para a gente recapitular. Quando chegaram, ele lhes disse, né? Essa aqui é a continuação de um momento ali em que Paulo estava na igreja de Éfeso e tal. Aí beleza, aí ele fala, vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então, Paulo fala confirmando aquilo que ele fez. Então, Paulo usou esse último momento dele para... E eu acredito que isso é até um exercício de fortalecimento de fé
Sim. quando você, não para se gabar, não para encher o seu ego, mas quando você lembra, porque Paulo era um líder ali, né? Então, ele lembra para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, que o que ele fez e a forma reta como ele vivia para fortalecer, inclusive, a fé deles, né? Sim. Que seria um espelho realmente para aqueles discípulos, né? Que iam seguir um caminho, entre aspas, sozinhos, porque ia estar sem a liderança de Paulo. E claro, e diretamente orientado por Jesus, né? Porque o privilégio desses outros discípulos, claro que é sempre aquela árvore genealógica, né? A gente vai chegando, vai baixando, e a gente ainda tem essa ligação direta porque a gente recebe a palavra de Jesus do mesmo jeito. Hoje, claro, escrita, a gente tem várias versões. E o mesmo Espírito Santo vive em nós. Exatamente. O que eu quero colocar é isso. É o Espírito Santo que era daquela época, é o mesmo que tem hoje, que habita em nós. Então, isso facilita o nosso entendimento, e quando a gente realmente busca, e nos ajuda realmente a fazer o que é correto. Então, só destacando aqui nessa resposta de Paulo, né, no versículo 19 ele fala: eu servi com humildade e lágrimas, ou seja, com intensidade e ao mesmo tempo priorizando o próximo, né, e não a mim mesmo, porque humildade é isso, não é você se sentir menor, né, é você ajudar mais o próximo, pensar mais no próximo do que em você mesmo. Né? É óbvio que isso você não vai anular a si mesmo, né? Porque a gente também precisa ter amor próprio. Sim. Mas o amor ao próximo precisa ser maior ainda, né? Verdade. E aí no versículo 20 ele fala que ele pregava o que é proveitoso, né? E em todos os lugares. E aí o pastor fez um link com João capítulo 1 versículo 12. Você tem aqui? Ou você quer que eu... João capítulo 1 versículo 12. Deixa eu abrir logo fácil aqui, né? Porque a gente já... Porque Paulo ali estava falando que ele pregou que era proveitoso, ou seja, não foi qualquer coisa que ele falou, só para agradar as pessoas, né? E ao mesmo tempo, ele pregou em todos os lugares, e de casa em casa, né? Ou seja, ele entendeu que porque ele foi salvo por Jesus, né? Comprado por Jesus, pelo sangue de Jesus, a obrigação dele, né? O propósito de vida dele era pregar o evangelho. Né? Muitas vezes as pessoas acham que é tipo como se fosse uma obrigação, né? Tipo, é uma obrigação. Mas eu falo no sentido de não ser algo maçante, né? Sim. É algo porque assim... não é fazer por fazer, fazer porque você entendeu. Sim, é porque a gente sabe quão importante é isso e quão é importante a salvação, que a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama, até mesmo quem a gente não ama, quem não conhece, a gente quer apresentar, e isso é o que é pedido para nós, né? Que a gente alcance o maior número de pessoas, que é em relação aos 4 cantos do mundo, né? Não da Terra quadrada. Não da Terra quadrada. Então, voltando aqui, vamos ler João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa parte é bem importante, porque a gente precisa realmente crer primeiro, né? Se a gente crê e aceitar, porque existem pessoas que creem, mas não aceitam, né? Não recebem. Não realmente vivem aquilo que estão falando que creem. Sim, né? Vai entrar até no versículo 21, a parte que eu vou falar depois de Atos. Mas fica aquela coisa de que eu tenho minha vida ali, mas Deus é bom. God, paz. E aí, não vive. O que o pastor destacou foi que todos os que creem, né? Ou seja, se você crê em Deus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você também deve pregar. Você também deve pregar em todos os lugares, para todas as pessoas. Não é só o pastor, não é só um líder, não é só alguém que, entre aspas, publicamente cristão, né?
Porque muita gente é cristão espião, né? Aquele agente, assim, escondido. Ele vai trabalhar, mas ninguém sabe que ele é cristão, ele vai estudar, vai pra faculdade, mas ninguém sabe. Na família dele ninguém sabe, né? Ele tá ali com um rótulo, mas tipo, que ele sabe, algumas pessoas da comunidade lá, mas não externa isso, né? As pessoas não percebem isso, ou ele não faz questão de falar, não faz questão de proclamar isso, né? E uma coisa bem recorrente nos tempos de hoje é que muitas pessoas têm medo, né? Tipo, de como chegar. Então, e na verdade não tem realmente um jeito. Você não precisa saber falar muitas vezes. Você precisa ter discernimento do que é a palavra de Deus, claro, entender para que é, mas às vezes as pessoas, tem gente que até não sabe e fala do amor de Deus muito melhor do que as pessoas que estudam realmente a palavra. Tem alguns teólogos que dizem que até o diabo prega, né? Pois é. Então a gente não precisa só pegar a Bíblia, estudar aqui, vamos ler a Bíblia toda, leu, estudou, porque realmente o diabo também sabe. Você vai falar versículo, se você falar um texto, ele vai entender, ele vai saber qual é o capítulo e o versículo. Então, não basta só isso, né? Tipo, a gente precisa viver realmente o que é e para nós nos tornarmos filhos de Deus. Sim. Mas aí você falou que no versículo 21, você queria destacar alguma coisa? 21, que fala: anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele, de qualquer forma, ele esteve anunciando para todos os povos. Aqueles que criam, tinha a religião deles, mas Paulo estava meio no sentido de que era Jesus e não a religião, não as imagens e não os ídolos. E independente de qualquer coisa, ele estava ali. Muitas vezes, aí era aquela coisa, né, que eu estava vendo esses dias sobre alguns pregadores, não vou dizer só pastores, né, porque existem pessoas que pregam também, ou então que levam a palavra, que ficam anestesiando as pessoas, né, dizendo que sobre Jesus, que é aquele ponto que a gente falou agora, que Jesus é bom e que não sei o quê, isso é o Jesus homem. O Jesus homem a gente conhece, mas o mesmo Jesus homem é 100% Deus também, então ele é um de cada. A gente precisa um de cada. Ele é os dois. Ele é os dois. Mas a gente precisa entender, porque existe a divindade. E isso, e na Bíblia é passado as orientações de como nós devemos viver. Sim. Então, não adianta a gente achar que Jesus é bom e que algumas pessoas estão ali e tá orando por aquela pessoa e tá tudo paz, vai ser uma abençoe sua semana e tal. Não, a palavra realmente tem que conflitar com a gente durante a semana, né? A gente precisa, muitas vezes, quem fala muito é o pastor Camilato, né? Que sobre, eu quero que você não durma de madrugada, né? Sobre a palavra, que realmente te impacte e que você seja incomodado. Isso é a verdade. Por quê? Esse incômodo não é para ser algo ruim, maçante, mas é justamente para a gente rever os nossos atos e a gente fala, não, eu preciso mudar nisso aqui, eu preciso ser assim nisso aqui, eu preciso melhorar naquilo ali que eu já sou, que eu já faço alguma coisa. Então, e não anestesiar, né? Porque o que o pastor Anderson Freire fala, estão anestesiando pessoas que elas estão indo para o inferno e você está deixando elas anestesiadas. Estão indo para o inferno, mas está tudo bem. Enquanto outras pessoas não. A gente precisa pregar. Claro que existem pessoas e pessoas, né? Eu falo da maneira evasiva que entendo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Precisa deixar claro, né? Sim. Porque às vezes muitos pregadores, né, atuais, querendo agradar a todos, eles pregam o evangelho, às vezes até falam de condenação, de inferno, mas não explicitamente. Sim. Não de uma maneira que a pessoa realmente sinta que isso é real. E que se ela não tomar uma decisão, não tomar uma atitude, né, existem consequências. Sim. Né? E a consequência só tem duas consequências possíveis, ou a condenação ou a vida eterna. Né? Então, muitos pregadores pregam uma mensagem que tá tudo bem, você não precisa ser tão radical, você não precisa fazer
tanta coisa assim pra Deus. É só ser uma boa pessoa, é só ser um bom ser humano. Só dizer que aceita Jesus, tá bom. Levanta a mão aqui. É só dar o dízimo, né? Já, porque muitos também... Esse dízimo é pesado, tem outra parte. Mas... perdi o fio da meada. No versículo 20 eu nem sei. Mas... Deus deve... era isso. Então tá bom. Então a gente vai aqui pra a parte final dessa vamos dizer assim... Desse bate-papo... Não, 2 terços assim da pregação e já foi. Verdade. Tá chegando no final desses 2 terços aí, que é a exortação que Paulo dá a Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo 4, né? Do 1 ao 8. Eu vou ir rapidinho aqui pra gente conversar. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que texto, hein? Isso daí é... Isso aqui, se você tem vários trechos na Bíblia que se você pegar só esse daqui para viver, você vai ter uma vida que vale a pena. Verdade. Porque se você pegar só essas instruções aqui e colocar em prática, literalmente, né? E assim, dedicar a sua vida a isso, vai valer a pena. Você vai poder falar isso que Paulo falou no final, né? Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. E ter a convicção, né? Daquilo que foi revelado em Apocalipse, né? Sim. De todos esses detalhes e do que está reservado para nós no futuro, né? Porque muitas vezes a gente até conhece, a gente até sabe, assim, porque leu, porque estudou um pouco, mas não tem essa convicção, essa certeza tão grande que se acontecesse qualquer coisa, você estaria em paz. Sim. E que é a questão também de ter medo da morte, né? Muitas pessoas falam sobre isso, sobre temer a morte, né? Mas a gente que é cristão, a gente não precisa nem temer, porque se vier, a gente tem que ter a certeza de... Primeiro foi permissão de Deus, né? Sim. Se a gente morreu foi porque Deus permitiu. Sim. E segundo que a nossa vida está guardada em Cristo, né? E a vida eterna já é uma certeza para nós, né? É para deixar claro também que muita gente fala, porque algumas pessoas que fazem algumas coisas erradas e morrem, aí se questiona, por que Deus deixou? Não, também é motivado por escolhas nossas, né? Sim. Depende muito do que a gente faz. A vontade, é a diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus. Sim, Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que a permissão de Deus é com base também naquilo que a gente decide, nas escolhas que a gente faz. Exatamente. Né? E muitas escolhas más que a gente faz têm consequências más, e por isso Deus permite que essas consequências, né, se cumpram, para que a gente sofra o fruto da nossa escolha. Né? E aí tem pessoas que a tempo conseguem, né, e ver aquilo que aconteceu e falar, não, realmente eu estou no caminho errado, estou fazendo alguma coisa e corrige. Isso para todos os erros. Todos Sim. os erros servem para a gente fazer isso, né? Se analisar e ter um comportamento diferente a partir dele e mudar e se aproximar de Jesus, ou então continuar e as coisas más que... Porque assim, todos sabem as consequências, né? Se você se envolve com um certo tipo de coisa, você sabe que pode ter uma consequência. Sim. Pode acontecer ou não, mas vai caber a permissão tá aí, né? Para que aconteça ou não. Aí vai depender também dos seus atos.
É isso aí. Então, pulando então para a parte final aqui, porque hoje o bate-papo vai ser rápido. Verdade. A gente está fazendo um bate-papo expresso. Então, pulando para a parte final aí, o pastor falou da segunda despedida que ele queria ressaltar, né? Sim. Que é a do Padre Léo. E aí muita gente às vezes fica até pensando, nossa, o pastor falando de um padre, falando bem de um padre, velho, como assim? Mas a gente crê que Jesus não era evangélico, né? Jesus não é, porque ele vive até hoje. Mas Jesus não é evangélico nem católico, né? Então, Jesus, e ele é nosso exemplo, né? Ele é o pastor das nossas almas. Então, nós precisamos olhar para Jesus e não prestar tanta atenção assim, ou não dar tanta evidência assim para a religião, para essas coisas que podem nos aprisionar e tentar colocar Deus em uma caixa, né? Mas, então, indo para esse final aí, para a despedida do Padre Léo, o pastor comentou que ele estava assistindo a última pregação do Padre Léo enquanto ele era vivo, né? E ele pregou sobre pensar nas coisas do alto, né? Que está lá em Colossenses 3. Eu não sei exatamente quais são os versículos, para a gente não ler tudo aqui. Você consegue dar uma buscada aí? Mas é interessante porque o Padre Léo ele estava ali com câncer, né? Já estava em estado avançado e já estava muito debilitado, né? E mesmo assim ele fez questão de pregar, ele fez questão de pelo menos dar uma última mensagem, né, para a igreja. E ele justamente fala sobre pensar nas coisas do alto, né? E para nós refletirmos se o que a gente faz parte das coisas do alto ou das coisas terrenas, né, da terra. Você conseguiu achar aí? Eu marquei aqui, no dia do culto mesmo, eu acho que foi de 1 ao 4. Mas lê aí pra gente. Portanto, já que vocês... capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É isso mesmo. Então, engraçado que nesse pequeno texto aqui, né, que também é uma carta de Paulo, ele fala 2 vezes sobre pensar nas coisas do alto, né? Sim. Ou seja, ele quis dar uma ênfase ali que você não deve ater seus pensamentos, suas preocupações ou as suas ambições ou aquilo que você deseja nas coisas terrenas, né? Nas coisas que são materiais, que podem sucumbir e não serão levadas para a eternidade. Mas, e aí, eu deixei um questionamento aqui antes da gente ir para o final, que é: a sua fé está em Deus ou nas coisas? Porque quando a gente leva um pouquinho mais a fundo essa questão de coisas do alto e coisas terrenas, é exatamente isso. A pergunta é: porque as coisas do alto são as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, e as coisas terrenas são as coisas do mundo, né? Mundo no sentido do inferno mesmo, de Satanás, porque Satanás é o príncipe desse mundo, né? Então, a sua fé está em Deus ou a sua fé está nas coisas, né? Você crê nas coisas que você pode ver e tocar, ou você crê em Deus, que é infinitamente mais poderoso do que tudo que a gente pode ver e tocar, né? Eu acho que a gente precisa realmente trabalhar, né? Porque ele falou dos carimbos, então a gente precisa realmente focar nas coisas que são do alto, para que quando chegar o momento, pra gente, seja por velhice, porque possa ser que também Jesus volte antes e a gente consiga ir juntos, mas ou então não, na hora que a gente estiver prestando nossas contas, né, e tudo, e
justamente essa análise, né? Qual é o tipo de ato que a gente está tendo, né? Qual no começo que a gente falou, qual é o exemplo que nós estamos passando para os discípulos, né? Porque existem pessoas que nos observam também, né? Tipo, não como líderes, eu falo de igreja, ou então outras pessoas, colegas, amigos que a gente tem, mesmo que nos observam, muitas vezes períodos, eu falo por conta disso, por conta do aniversário, meu aniversário, muitas pessoas, te admiro por isso, te admiro por aquilo. Então, qual é o tipo de admiração que a gente está deixando? Não por ego também, eu não deixo isso por ego, mas justamente para aquela pessoa ver algo bom e que ela possa aplicar igualmente aquilo na vida dela. Porque eu falo que nós não somos perfeitos, né, também. Nós temos nossas falhas, nós erramos, e o que acontece de diferente disso é que nós entendemos que esses erros, eles vão nos afastar de Deus, e não é aquilo que nós queremos. Nós queremos realmente nos aproximar, então excluir aquela parte que nos causa mal, que consequentemente pode causar mal para um terceiro. Então, antes de que cause mal para alguém também em nossas vidas, a gente precisa realmente cortar, né, se policiar e corrigir essas coisas para que também não se externe para uma pessoa. Porque há pessoas que a gente pode salvar, mas há pessoas também que a gente pode condenar. Por causa do mau exemplo. Exatamente. Né? E essa questão da fé em Deus e nas coisas é muito mais evidente na nossa vida do que a gente pensa. Porque a gente acaba acreditando muito mais, por exemplo, numa promoção de emprego, numa oportunidade imperdível, né, de trabalho ou de faculdade, ou sei lá, qualquer coisa assim que a gente consiga enxergar, né, com os olhos humanos e tocar, seja tangível, a gente acaba colocando a nossa fé, nossa energia no sentido de acreditar, né, e colocar nossa energia naquilo muito mais do que nas coisas de Deus. Então, realmente a gente precisa se policiar, não só também para sermos exemplos para outras pessoas, mas também para fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Para que o propósito que Deus designou para nós, né, o plano perfeito que Ele já elaborou para nós, se cumpra na nossa vida, né? E por isso que a gente precisa renunciar diariamente nas nossas vontades, aquilo que não é o que vem de Deus, né? Que na maioria das vezes são coisas terrenas. Eu digo na maioria porque às vezes até as coisas de Deus a gente pode se perder, sabia? Porque até quando a gente, por exemplo, serve na igreja, quando a gente está fazendo evangelismo, quando a gente está fazendo uma viagem missionária ou uma boa ação para alguém, a gente pode se perder nisso também, achando que nós somos bons, né? Estamos fazendo aquilo porque nós somos bons, ou porque nós somos especiais para Deus, ou seja, nós somos Deus nos separa, né? No sentido de nos colocar como especiais. Não existe isso. A Bíblia confirma que Deus não faz exceção de pessoas. Então, até mesmo servindo a Deus, a gente pode se perder. Por isso que a gente precisa estar sempre analisando e realmente pensando assim, será que o que eu estou fazendo, a motivação que eu estou fazendo isso aqui, será que realmente é algo que é a vontade de Deus ou é simplesmente o meu desejo? Ou é a minha vontade, né? Que nem tá aqui no 35, já na parte final, que fala que próprio Jesus falou pra gente, né? Que a maior felicidade é dar do que receber. Sim. Então a gente pensar menos no que a gente pode ter, né? Ou no nosso ego. No nosso ego, que nós somos bons. E pensar, poxa, será que eu consegui realmente cumprir a vontade de Jesus na vida daquela pessoa? Por exemplo, no exemplo do evangelismo, né? Sim. Será que a gente está conseguindo cumprir? Será que aquelas pessoas estão conseguindo entender? E normalmente a gente já passou por um momento do evangelismo mesmo, que a gente viu que realmente é complicado. Que aquelas pessoas estão realmente, muitas vezes, cegas, que não estão vendo, estão presas a coisas. E é por isso que eu falo, independente da religião, se você
tiver dúvidas sobre alguma coisa, pesquisa na Bíblia, pode ir na Bíblia, porque a palavra que Deus deixou para nós, ela nos orienta em todos os momentos. Para todas as coisas que a gente vai fazer, ela nos orienta. Então, se tiver alguma coisa que você pensar que assim, isso aqui é meio duvidoso, vai para a palavra, joga... O Google te dá, se você não procurar, você joga na palavra onde está na Bíblia que isso. Aí ele te dá o versículo. O Google sabe mais coisa do que muitas vezes a gente. Na verdade, dizem que a gente que está ensinando para o Google. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, ele já a gente está ensinando o que tem a ver com aquilo, com a pesquisa, mas já é outro assunto. Enfim. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso também depois. Mas é isso aí. E voltando um pouco aqui para o final da pregação, né? O pastor mencionou que o padre falou na pregação de 2 carimbos, né? E o primeiro carimbo é céu, coisas do alto, e o segundo é inferno, coisas da terra. E aí a relação entre esses dois, quando chegar no final da sua vida, né? Tudo aquilo que você fez e você prestar contas a Deus, quando você estiver ali vendo cada coisa, qual é o carimbo que você vai usar? É óbvio que ninguém vai ser 100% bom e usar só o carimbo céu, né? Mas qual carimbo você vai mais usar, né? Porque aí depende da sua escolha, da sua vontade de fazer a vontade de Deus, seu desejo, sua energia que você gastou e investiu no reino, né? E procurando fazer a vontade de Deus. E para finalizar, uma pergunta aí, que é exatamente isso que a gente estava falando. O que você faz hoje está recebendo qual carimbo, né? Pra gente refletir, para você refletir também aí em casa. O que você faz hoje, né? Por exemplo, pega o dia de hoje. Começa a pensar no que você fez, nas escolhas que você decidiu tomar hoje. Se você pegar cada situação, cada escolha isolada, você consegue usar qual carimbo mais, né? Qual você usou mais, né? Qual você... como você pode pegar o saldo do seu dia? Qual carimbo você colocaria no saldo do seu dia aí? Sim. Céu, coisas do alto, ou inferno, coisas da terra? Eu sei que esse segundo carimbo, inferno, coisas da terra, pode até parecer pesado, mas a gente não dá, a gente subestima, né, as forças malignas. É óbvio que Deus é infinitamente mais forte e maior, mais poderoso, mas nós somos muito fracos. Sim. Nós sofremos muita influência do mal. Então, nós não podemos subestimar a influência do mal nas nossas vidas. Mas a gente tem que lutar contra isso, né? E para isso a gente precisa escolher fazer as coisas do alto diariamente. É aquilo, né? Não tornar algum erro, que a gente fala os pecados, não tornar esses erros de estimação. Uhum. Que seja algo costumeiro que a gente costuma fazer sempre. Mas que seja realmente um acidente. Sim. E que a gente possa realmente entender. E com certeza isso eu falo para nós também, porque ouvindo daí deve achar, nossa, eles não erram. Mas direto a gente está fazendo. Meu Deus do céu. A gente está ressaltando que nós precisamos. Sim, então sim. Eu e João, nós estamos inclusos mais do que nunca. Muitas vezes ainda quem está assistindo você aí tem mais carimbo do céu do que a gente. Então, o que eu quero deixar nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco e a gente corre esse risco se a gente não escolher. Então que a gente possa realmente, se hoje não é algo também para se desesperar por enquanto, mas nesse momento, porque vai que Jesus volta já. Mas eu falo nesse momento. Você tem a oportunidade hoje, agora, de se arrepender daquilo que você fez de errado hoje e começar a tomar decisões sábias, né? Sim. A partir de amanhã e lembrando o carimbo, né? Qual carimbo você vai estar dando em tudo que você vai estar fazendo. Hoje é tempo ainda, se arrependa, fale com Deus, busque realmente essa intimidade, como se... Quando eu vou orar, eu ainda penso... Porque assim, parece que são várias camadas, né? E até a gente chegar e tal, mas tá aqui dentro da gente. São barreiras que a gente tem que quebrar. A gente mesmo quebra. Então, mas eu mesmo
Pra eu me sentir confortável, isso aí já é uma como é que eu posso dizer? Particularidade. É uma particularidade minha. Eu imagino como se eu estivesse chegando em uma sala, eu fecho os olhos, eu imagino como, vamos supor aqui, né? Imagino como se eu estivesse chegando na sala, e aí eu fecho essa porta e eu convido o Espírito Santo para entrar junto comigo. Como ele já entrou junto, eu fecho a porta, a gente está ali, só eu e ele, aí eu começo a conversar. Porque se a gente conversa, muitas vezes a gente ora por orar, né? Tipo, Deus, obrigado por não sei o quê, mas tipo, a gente não sentiu a presença. Ou então a gente não foi realmente sincero. Ou então foi só uma reza. Só foi uma reza, porque é algo... Uma repetição. Porque a gente só justamente falou ali. Então, realmente com essa intenção de buscar esse momento íntimo e falar, Deus, eu errei nisso aqui, me perdoa. Ele como pai, e realmente pense como um pai e uma mãe com um filho que tá ali, porque se o filho faz uma coisa de errado, a mãe não vai crucificar. Você acha que a mãe vai te largar ou vai jogar? Não, ela vai ali, tudo bem, filho, toma cuidado, não repita o erro mais. Então você tem essa oportunidade e Deus é justamente isso. Então, entre no seu secreto com Ele, converse. Porque eu falo por experiência, né? Muitas vezes aqueles erros que a gente comete que quando você sente que ele... Não, filho, tudo bem, toma cuidado, não repita. Tira um peso enorme da gente. E aí é uma motivação pra gente começar no outro dia. Também a gente não pode ficar sem buscar, né? Porque se a gente ficar inerte, sem fazer a busca da palavra, ou estudo, alguma coisa, a gente acaba tendo vulnerável porque nós somos fracos. Então, infelizmente... Quando a gente cai, a tendência é a gente se afastar de Deus. Sim. Mas a maior besteira que você pode fazer é isso. Porque quando você cai, o que Deus mais quer é que você chegue mais perto. Você chegue perto de novo. Porque sempre há arrependimento, sempre há perdão disponível. Porque nós já fomos perdoados até dos pecados que nós vamos cometer. É óbvio que não é por isso que a gente vai sair pecando. Pensa aí. Mas toda vez que a gente pecar e a gente se arrepender de forma sincera, o perdão vai estar ali, já disponível. Então, por isso que quando a gente peca e cai, a gente tem que procurar se achegar mais perto de Deus, né? Mas é isso aí, eu espero que esse bate-papo esteja te abençoando e que te edifique, né? E que te faça crescer em Deus, né? E semana que vem tem mais bate-papo. Não esquece de curtir aqui, deixar um comentário, né? Falando sobre a sua opinião também. E não esquece de também conferir os outros vídeos que nós temos aqui no canal e de compartilhar com alguém para que outra pessoa seja edificada também. Ok? Então, Deus abençoe e... João, um prazer inenarrável. Até a próxima. A gente não vai fazer muitos ainda. Tchau.